Excelente dia! Tudo bem com vocês? Uma delícia, uma maravilha estar aqui novamente com vocês. Sou Sâmia Cruanes Dias, treinadora, consultora e mentora na área de vendas, estrategista de crescimento. E estou aqui para trazer muito conteúdo interessante falando sobre negócios para vocês, empresários que sabem o quanto que isso é essencial para fazer a empresa entrar nos eixos e crescer cada vez mais. E onde? Aqui na Prodígimos, esse lugar maravilhoso que cuida maravilhosamente bem de todos os meus podcasts, todas as minhas gravações, sendo assistida pela linda da Mel, que está aqui nos bastidores, maravilhosa. Sempre aqui, ó, no meu ouvidinho, falando lembrando de um episódio, de um capítulo outro. Pensa nisso, gente. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque é o lugar ideal. Se você quer gravar conteúdo, se você quer uma empresa que faz a curadoria daquilo que você tem que entregar, tem que estar aqui na Prodígimos, porque eles sabem fazer isso muito bem. E gratidão por estarem aqui. Peço que curtam, deem o seu like no episódio, se inscrevam também no canal do YouTube, aqui onde é transmitido o nosso podcast, fale mais sobre isso. E eu tô com essa maravilhosa da Lilian Geraldini, que veio gentilmente de Piracicaba. Nós temos em comum, falei assim, nossa, de Piracicaba para Rio Claro, a gente sabe que a gente está na internet, então é para o mundo, mas a gente tem em comum a mentoria que nós fazemos, né, Lilian, com o Edu Chiniachik, que nos mentora e nos dá todo o suporte dentro da área para a gente poder entregar o quê, gente? O que é de maravilhoso para vocês. Gratidão por aceitar o meu convite. Ah, Sâmia, que delícia estar aqui com você. Eu que agradeço pelo convite. Uma honra estar aqui no seu podcast, que eu acompanho o seu trabalho. A gente já é amiga fora, né, nos bastidores. E tenho você com muita admiração no trabalho que você desenvolve, o seu relacionamento com seus clientes, esse cuidado com o humano, né, na parte de vendas, mas também de desenvolvimento humano, porque tá tudo atrelado. E uma felicidade que a vida nos conectou nesse grupo da Fraternidade Diamante, que é do Edu Chiniachik. Primeiro com o Roberto Chiniachik, depois com o Edu, né? E muito feliz de estar aqui para falar mais sobre isso. Parabéns pelo podcast. Né? Gratidão. E olha só, gente, quem que é a Lilian? Quem que é para falar sobre carisma? Ela tem aí a sua especialidade em carisma, vai falar bastante pra gente sobre isso. E também envolvendo na questão de vendas, não tem como, né? Então, o universo que eu trabalho, eu falei assim, Lilian, vem pra cá, porque a gente tem muita coisa em comum para poder passar pros empresários aqui. Então, olha só, ela é locutora, jornalista da cidade de de Piracicaba. Tá pertinho. Tá pertinho, tá ali. Ó o vício já, tá vendo? Há 20 anos na área de comunicação, ela é treinadora e palestrante com foco no carisma, como diferencial para as relações e resultados. Essencial, né? E também apresentadora do podcast Vitrine Talk e do Pira News, da Rádio Jovem Pan de Piracicaba. Lilian, seja muito bem-vinda. Obrigada. E vamos lá. Pessoal, olha só que interessante, né? A gente sabe que tem gente que quando entra no ambiente domina o espaço. Não precisa falar muito e já se conecta com as pessoas. O carisma dela já traz essa conexão, né? Fala assim, que pessoa agradável que a gente está. Já ilumina o ambiente. Não é? E ao mesmo tempo, a gente também sabe que existe o outro lado. Tem gente tentando falar e não consegue. Porque realmente precisa de treino para fazer essa comunicação. Sim. Desde o momento que a gente fala, né? Comunicação é verbal e não verbal. Completamente. Então, a gente precisa trabalhar esses dois lados para chegar e falar assim, tô dominando o ambiente, tô me posicionando na maneira certa. Tem uma conexão completa, né? Não é isso, Lilian? É exatamente isso. E fala pra mim, quando você fala de carisma, o que quer que as pessoas parem de confundir imediatamente? Conta pra gente essa diferença.
essencial você ter começado com essa pergunta. Aliás, uma excelente pergunta. Muita gente confunde carisma com simpatia. Tá. E são coisas diferentes. O ser simpático chega e ali é educado, dá um sorriso, estabelece até uma conexão, mas aquela pessoa carismática é o que você descreveu no início. É aquela que chega, às vezes não precisa nem falar. A própria energia dela, o próprio brilho dela já faz com que o ambiente se torne diferente. A pessoa carismática é aquela que normalmente está rodeada de gente. É aquela que é gostoso ficar do lado, que aí você se sente à vontade para conversar. Porque o carisma tem muito a ver com fala, claro. E a gente vai, ao longo da nossa conversa aqui, falar de comunicação, que tem o lado verbal e o não verbal. Mas, pasmem, o não verbal é maior em percentual do que o verbal. E tem um quê de escuta, que é fundamental. Quando a gente fala em comunicação, a gente pensa em fala. Então, quando alguém chega para você na área de vendas, num treinamento ou algum profissional que você está conversando, Sâmia, mas eu não sei falar bem. Eu não sei vender porque eu não sei falar bem. Mas a comunicação não é só fala. Sim. Então, o carisma também está atrelado nesse contexto como um diferencial, uma cereja do bolo, eu diria. Eu tenho uma frase que eu sempre trabalho que é: a sua comunicação te define. Mas é o seu carisma que vai te tornar único. É o seu carisma que vai fazer com que as suas relações se tornem diferenciadas e as suas conexões mudem os seus resultados. Então, é o carisma que tem esse poder de conexão ainda maior do que a comunicação. Mas as pessoas confundem o carisma com simpatia. Mas não necessariamente a pessoa que é simpática é carismática. Então, o grande foco dos treinos e principalmente do se expressar e se reconhecer como um comunicador passa pelo carisma. Ele faz total diferença. Eu acho bem interessante você falar isso, né? Não é simpatia. Porque também existe aquela pessoa que força. E eu acho que isso é um problema terrível, né? Nossa, muito. É agradável com todo mundo. Você olha e você percebe que é forçado. E isso acaba incomodando as pessoas. Irrita, repele. Ao invés de atrair, que é o grande foco do carisma, é a atração, é o influenciar, acaba repelindo. Então, e essa simpatia, o que eu vejo é uma forma de as pessoas quererem agradar aos outros, né? Só que carisma é diferente. Como que você pode falar sobre esse carisma relacionado a posicionamento? Legal, você ter perguntado de posicionamento. Muita gente ainda, e aí você pode também contribuir muito com a sua expertise, que é imensa, sua bagagem incrível em relação a vendas. As pessoas ainda confundem posicionamento com arrogância. Mas se eu falar que eu sou bom, eu vou parecer arrogante. E tem uma grande diferença entre arrogância e posicionamento. Posicionamento é quando você simplesmente fala do que você faz com segurança. E o arrogante é aquele que... Não, mas eu sou maravilhosa. Eu tenho 20 anos de comunicação. Aí é arrogante. Então, até na forma da comunicação, você percebe diferença. Sim. Esse é o grande ponto. Mas, trazendo pro universo do agradar, do que a pessoa busca, do forçado, a gente tem que lembrar que o carisma, assim como a comunicação, né? E eu trabalho muito isso como foco nos treinamentos, nas palestras, tem que vir de dentro, tem que trazer a essência. O que é isso? Ser verdadeiro. Eu gosto muito do nome do seu método, que é o Venda com Verdade. Porque é isso. Se não vem do jeito Sâmia, não adianta você querer ser como outros vendedores que podem ser incríveis no mundo, mas não tem o jeito Sâmia de se comunicar. Então você se conecta com pessoas, de repente, que não vão se conectar comigo, com a minha forma de trazer um conteúdo, de me expressar e vice-versa. Assim como se tivesse uma outra pessoa aqui conosco, é nosso. E isso também tem a ver com carisma. Só que tem um ponto muito importante que a gente tem que lembrar, que comunicação e o carisma não são dons.
eles são lapidáveis. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer, porque principalmente a comunicação. Parece que tudo isso tem que ser nato. Nasceu. A maneira como você diz, né, gente? Isso é nato, a pessoa nasceu assim, ela entra, ela brilha, ela conecta todo mundo, ela atrai as pessoas e tal. E eu vou ser muito sincera com você, eu acho que carisma não é muito meu forte, não. Eu acho que eu preciso trabalhar nesse sentido. Todos nós precisamos lapidar, né? A gente tá numa mentoria juntas, inclusive. Sim. E quanto tempo você tem também uma super estrada nesse quê de desenvolvimento humano, porque a gente sempre tem o que melhorar. Sim, exatamente. Ainda mais porque a gente trabalha com gente, né? Pois é. E assim, e eu acho que até interessante isso que você tá colocando, porque eu acho que sim, é muito do que você falou, dessa questão de o público se conecta com você devido ao que você traz, da maneira que você fala, e vai se conectar a mim daquilo que eu trago e da maneira como eu falo. E ao mesmo tempo, que eu acho que entra aí também nessa questão de agradar, ou até que ponto, sabe aquela coisa assim do equilíbrio, né? Tudo precisa ter equilíbrio. Então, por exemplo, como meu perfil, eu sou muito direta. Objetiva. Muito objetiva, muito pragmática. Então, isso faz com que, na hora que eu vou conversar, eu leve para essa tendência. A gente sabe que nas vendas não é assim que funciona, a gente tem que trabalhar todos os perfis que aparecem. Mas, nesse sentido, porque existem as pessoas que olham e estranham, né? Fala assim, nossa, a pessoa, mas e aí o resultado? O que você fez? O que você deixou de fazer? Ao invés de ter toda aquela doçura de Eduardo Chiniachik, né? Na maneira de dizer. Lord inglês. Isso, né? O que é bom, o que não é, como medir nesse sentido, porque com os seus treinamentos também, mentoria que você faz, você deve esbarrar em algumas coisas como essa, né? Desafiadoras. Se é ser humano, é desafiador. Já começa aí. Já começa aí, cada um tem um jeito, não tem como. Mas parte do princípio, Sami, aqui, isso tem muito a ver com vendas também, e com relações humanas, né? Que se a gente se abrir para conhecer, para entender, para ter empatia, e aí eu volto a falar da escuta. E, principalmente, eu gosto muito do Murilo Gun, e ele fala muito do termo presença. Eu tô aqui gravando podcast com você, eu tô aqui gravando com você. Se eu chegar uma mensagem no meu celular, eu olhar, ou de repente eu me descuidar porque a caneca caiu, eu vou me dispersar. Sim. Mas eu tenho que voltar para minha linha de raciocínio e estar presente na nossa conversa. Quantas são as vezes, mulheres, quantas são as vezes que a gente esquece a chave de casa, que toda vez que eu vou sair da minha casa, eu chego no elevador e falo, peguei o celular, aí eu abro a bolsa. Aí meu marido fala, mas de novo, você tá olhando e você esqueceu o celular? Porque a gente tá com a cabeça com 1 milhão de coisas. E o mundo, hoje em dia, é de todo mundo com 1000 abas abertas na cabeça. Sim. Mas a gente tem que trazer pra presença. Então, nas relações, se a gente tem a presença, eu vou te entender, vou ver o jeito da Sâmia, eu vou entender que a Sâmia é uma vendedora direta, ela é objetiva. Ela vai me mostrar que as dificuldades de eu comprar uma caneca branca, ao invés de eu comprar uma caneca preta. E aí, qual que você prefere? Vai ter uma outra pessoa que vai me falar, olha, mas os benefícios da caneca branca, mas veja que combina com o seu tom de pele, ao passo que a preta combina com sua blusa de baixo. Enfim, é o jeito de cada um. Por isso que existe vendas Treino. E vendas. Exato. E você, eu comprei do vendedor X e não comprei do Y, porque ele me entendeu. Todas as nossas relações, e aí tem um quê de psicologia também, né? São do que a gente se conecta. Eu tô com o mesmo cabeleireiro há 20 anos. Por quê? Porque ele sabe que eu não gosto de determinados penteados, porque a minha orelha fica assim, assado, e se eu chego pra ele com um corte, o que você acha? Ele, não. Vai passar uma semana, você vai vir aqui e vai ficar brava comigo, porque você não vai se adaptar a esse corte. Então, é o entender a pessoa. Mas por quê? Porque ele se propôs a me entender, se propôs a me ouvir. E aí entra a questão da presença, que hoje, infelizmente, a gente tem perdido por conta do mundo automático que a gente tem vivido. Pois é. E me fala uma coisa, Lilian, o que uma pessoa sem carisma acaba fazendo
que afasta as pessoas. Ah, que repele. É. Grosseria. Querer resolver tudo muito rápido. Isso eu tô trazendo pro ambiente de empresa, por exemplo. Não no tempo do outro, né? Um líder que não se conecta, quero agora, hein? Reunião, cadê os dados? Temos 5 minutos. A pessoa que já é um pouco mais ansiosa, já vai se perder ali. Nossa, 5 minutos, não vou conseguir passar. Eu trouxe 15 slides, em 5 minutos vai ser impossível. Então, a arrogância, a maneira de não se propor a se conectar com o outro, o não entender o outro, a falta de educação. É meio... O óbvio precisa ser dito, né? Mas a falta de educação, hoje em dia, tem aquelas pessoas que a gente não consegue nem olhar pra falar bom dia. Então, eu não lembro agora, uma vez eu ouvi uma pessoa falando comigo, desconfia de quem não fala nem bom dia. Custa, dói. Sair do seu prédio, olhar na rua, uma senhora tá varrendo a rua. Oi, bom dia, tudo bom? Por mais que o seu dia não esteja maravilhoso. Mas às vezes você modificou o dia dela. Sim. Só de falar bom dia e dar um sorriso. Então, essas são as pessoas que repelem automaticamente um contato. De cara fechada. As pessoas que têm a expressão facial de... Não fale comigo. Sabe a fila do banco? Sempre tem aquele que tá esperando você falar, nossa, tá chovendo hoje, né? E o outro que tá assim. Porque também fechado. A expressão, além da facial, a corporal, diz muito. O braço cruzado tô aqui, mas não tô feliz de estar aqui. Mas se eu tô com os braços abertos, com o meu olho sorrindo, e a gente treinou muito isso na pandemia com as máscaras, né? Pois é. Com o sorrir, com os olhos... Que a gente não tava vendo a boca de ninguém. E a boca diz muito, né? Sim. A leitura facial e corporal, ela é fascinante. Tem aquele livro antigaço, O Corpo Fala. Sim, que é maravilhoso. É. Já teve várias reedições. E continua best-seller, porque ele traz... As novas edições trazem figuras que ilustram muito bem. Uma pessoa numa reunião assim, e a outra assim. Uma assim, e a outra assim. Né? Um aperto de mão diz muito. Então tem vários elementos que a gente pode avaliar uma pessoa aberta à comunicação, e nesse caso que a gente tá falando de carisma, carismática ou não, que pode conectar ou repelir. E, gente, o inverso também se faz presente. Então, se é uma pessoa grosseira, é uma pessoa simpática, uma pessoa educada. Absolutamente. Se é uma pessoa que não escuta, arrogante, que faz tudo com agilidade, é ter empatia, não é isso? Exatamente. É estar aberto a ouvir o outro, a entender o que o outro está passando para não conseguir entregar o resultado. Eu sei que dentro da empresa a gente cobra resultado, a gente cobra metas, a gente cobra, mas existem maneiras e maneiras de serem, das pessoas serem cobradas para entregar o resultado que precisa. Tem horas que a gente vai dar uma chamada mais dura? Vai, mas isso não quer dizer ser mal educado, ofensivo, não é? Totalmente como você diferente. Falou, do jeito objetivo, mas tem as formas objetivas de ser, sem ser mal educado, sem perder a paciência, sem usar palavras grosseiras, e aí a comunicação não violenta existe para isso. Tem técnicas também de você dar um feedback construtivo e não só um destrutivo, que vai contribuir com as suas relações dentro da empresa, com aquele colaborador, né, em termos de equipe, do que acabar de ruir aquele relacionamento ou aquela relação, enfim, os resultados que você busca. E, Lilian, existe diferença entre o carisma pessoal e o carisma profissional? Sam, essa é uma pergunta que pode até dividir opiniões, mas pra mim, Lilian, assim como se eu tivesse que definir em uma palavra, comunicação seria conexão e o carisma também, o brilho, o talento, mas conexão. O CPF não consegue desatrelar o CNPJ, você concorda comigo? Sim, total. Não tem como você ter um CNPJ sem avaliar o CPF. Por quê? Eu tenho uma empresa, hoje ela é uma multinacional, por exemplo, tem muitas pessoas cuidando dela pra mim. Mas aí, isso é prática de gestão, a cultura fala muito. Sim. Então ela tem que ter um quê? E muitas das empresas de anos pra cá se estabelecem cada vez mais com a cara do dono. A gente vê aí um exemplo, CIMED,
cresceu porque o João foi lá e colocou a esposa dele passando os Carmed da vida, enfim, né? A gente falando de marca aqui, mas... Não tem problema nenhum. Porque tem a essência. E aí, de novo, eu volto a falar de essência. Parece clichê, mas por isso que eu acho que não tem. Hoje, eu tenho uma empresa que eu presto serviço, mas sou só eu. Eu não tenho colaboradores. Então, a minha empresa é Lilian Geraldini. Sim. Mas, de qualquer forma, se eu tivesse pessoas trabalhando comigo, necessariamente, elas iam ter que entender o meu jeito ou falar de mim, assim como pessoas que trabalham com você. Ah, não, mas acho que a Sâmia não vai gostar disso aqui. Nossa, só tem muita cara da Sâmia. Isso aqui tem o jeito da Sâmia. Pra poder passar pras pessoas também essa mensagem que tem a ver com a sua essência. Sim. Porque senão desassocia. Então, eu acho que o carisma, no dia a dia, da roda de amigos, do churrasco, adaptável, né? Com certeza, uma outra linguagem, mas ele vai estar na reunião de equipe, ele vai estar no dividir mesa com o colega, ele vai estar presente também no momento em que você vai conversar com o seu líder, que você vai passar os resultados da empresa, porque é muito seu. Então, eu acho que não tem como desassociar o pessoal e o profissional. E as pessoas querem ter ao lado pessoas positivas, com energia pra cima. E verdadeiras, né? Que coloca as pessoas também nessa energia, né? Como você falou antes, falou assim, não dá, ninguém quer conversar com alguém que tá com cara fechada, com emburrado, etc. Isso daí tira todo o clima de fazer negócio, não é? Quem nunca pegou vendedor que não gosta de conversar, que não gosta de atender? Parece que cada cliente que entra é um favor que tá fazendo pro outro, né? Falar, mais um, vamos lá. Exatamente. Isso daí, gente, não o cliente combina, não percebe, né? isso. O Claro cliente percebe na hora, total. já não estabelece a conexão ali, a venda nem começa a se formar. E isso, Lilian, conversando aqui, me traz muito o bate-papo que a gente fez aqui com a Andrea Chanquetti, falando a respeito de liderança. Porque o líder, ele precisa ter carisma também. Precisa, é fundamental. Na hora de trabalhar, dar um direcionamento, dar um feedback corretivo, né? Precisa ter esse carisma para também olhar e falar assim, eu tô sendo um líder servidor, para justamente, a minha questão aqui principal é orientar você no caminho para entregar o resultado correto. Sim. Não é? Então, também acaba entrando em qualquer situação que a gente passe no nosso dia a dia, qualquer não é? uma, encaixa em qualquer situação. A gente fala que, aí nesse caso, como as nossas duas áreas se convergem, né? A comunicação e o carisma e as vendas, elas estão em qualquer lugar. Sim. A gente brincou gravando um story aqui. Você vende serviço, você vende produto, ou você se vende de alguma forma, não tem como. Você tá trabalhando vendas, você tá trabalhando o seu posicionamento. É difícil pra gente entender isso ao longo da vida. Mas, não, imagina, eu vou lá e faço pãozinho na padaria e ok. Não preciso me vender. Mas você sabe, você me fez lembrar agora uma amiga de trabalho. Ela virou e falou assim, Sâmia, você não sabe a situação que eu passei hoje. Foi numa padaria e ela tava com muita vontade de comer pão com mortadela. Tava indo embora pra casa dela. Ângela, um beijo aí, hein? Você vai lembrar disso, você me contou. Ela falou assim, eu fui na padaria, a atendente com a cara fechada. Ai, gente. Padaria totalmente vazia. Ela falou assim, o dia dela não tá bom, mas vamos lá, vamos alegrar a vida dessa pessoa. Eu só vim buscar um pão com mortadela. Aí a atendente já virou e falou assim, ai, que bom que você entrou, porque faz, sei lá, tanto tempo que ninguém entra. Então, assim, já, né, ó, o impacto que já traz pra olha a receptividade. Cliente. Exatamente. Aí ela pediu o pão com mortadela, tinha o pão, mas não tinha a mortadela. Ela falou assim, meu Deus do céu, que padaria que é essa que não tem uma mortadela? Gente. E aí ela ofereceu, falou assim, pode ser presunto e queijo?
Daí ela falou, pode, mas não era aquilo que ela gostaria. Não era bem o que eu queria, mas vamos lá. Pois é, e na hora de pagar a conta, foi uma fortuna. Daí ela falou assim, Sâmia, fui embora, levei o que eu não queria, né? Falei assim, pois é, então agora imagina a situação, você vai voltar nessa padaria? Experiência total frustrada. Pois é, então, só que imagina se ela também tivesse tudo, mas o mau humor estampado o tempo inteiro. Então, quer dizer, na hora que você pode até entrar naquele lugar, mas você vai como se fosse uma obrigação. Exatamente. É o único lugar que eu tenho pra passar. Não é uma questão de, nossa, que legal, vou lá naquela padaria, adoro a atendente, ela é muito simpática. Então, por que perde venda? Pode ser a melhor padaria da cidade, mas se você tiver funcionários onde eles estão com a fisionomia fechada, sem vontade de atender, não vai vender nunca, né? Assim como também se ela tivesse comido o melhor pão com mortadela da vida dela. Exato. E o atendimento tivesse sido horrível, certamente ela ia procurar o pão com mortadela em outro lugar. Em outro lugar. Não tem como. É isso aí. Quantas vezes, tenho certeza que você tem inúmeros exemplos pra dar de atendimento. Tem. E eu volto a falar da questão do mundo tá complexo, né? Tá todo mundo sem paciência. Se a gente tivesse velocidade 3 no WhatsApp, as pessoas estariam usando a velocidade 3. Isso é terrível, vamos combinar? Péssimo, porque a gente perde totalmente. Você acha que uma mensagem é bem entendida numa velocidade 2? Não. Da mesma forma que se a gente tivesse na velocidade 1 ou pessoalmente com essa pessoa? Sim. Então já começa por aí. Pois é. É muito complexo. E essa ansiedade, porque ouvir o áudio de WhatsApp na velocidade 2, 1,5 que seja, eu sou sincera, o meu fica no 1,5. O meu também. Só que, às vezes... Revelações. Mas olha só que interessante, eu acho que é muito bacana a gente falar sobre isso. Ele fica na velocidade 1,5, mas às vezes eu escuto alguém falando Você e volta a minha na 1. sensação que a pessoa foi grossa. Ele Aí muda, fala assim, nossa, mas por que a pessoa tá falando desse jeito? Aí você volta pro 1. Aí eu falei, deixa eu ouvir no 1 pra ver se é realmente essa tradução que eu estou dando. Faz todo sentido. E aí, na hora que você ouve no 1, é completamente diferente, porque é o que você falou. E quando eu vou dar os meus treinamentos de vendas, eu bato muito nessa tecla. Eu falo, essa comunicação é muito mais não verbal do que verbal. Completamente. Certo? 7% daquilo que você fala, a palavra São verbal. só as palavras. Isso. E 93% a sua comunicação não verbal, a sua entonação. E aí é diferente, dividindo, né, esse percentual. 55% o não verbal e 38% o tom de voz. Então. Eu venho do rádio. Então, desses 20 anos de comunicação, os 20 eu atuo com rádio também. Só em rádio, ou rádio em paralelo com outras coisas. Na pandemia eu montei o meu home studio, então eu trabalho com locução. E o trabalhar com voz me deu muita bagagem nesse sentido, porque a voz é a intenção. Sim. E eu sou de uma época do rádio AM que a gente só trabalhava a voz. Não tinha imagem no rádio. Hoje tem, né? Começou há anos atrás, webcam, estúdio. Os podcasts hoje, que pra mim são um braço do rádio também, embora muita gente não concorde. Mas a gente tem as câmeras aqui, então tá mostrando um ângulo seu, o meu, nós duas juntas, num plano mais aberto, enfim. Mas antes, era só a entonação. E muitas das vezes a gente dava uma nota de falecimento. Então a pessoa tinha que acompanhar a nossa, o nosso consternar ali, porque a gente tava dando uma nota de falecimento, fosse de uma personalidade ou de alguém que era nosso ouvinte, né? Sendo solidário ali à família. Rodava uma vinheta, ou tinha uma música, ou ia pro intervalo, voltava. Dona Maria, vamos falar da receita do bolo de fubá? Estamos prometendo mais de uma semana. Hoje, dia chuvoso, que delícia, um bolinho de fubá com goiabada, hein? Vamos pra receita. Era só a nossa voz. E o ouvinte era guiado pela intenção da nossa voz. Sim. Então, olha a importância disso. Vê-se pelo áudio. Porque se a gente tá numa relação aqui conversando, eu tô olhando pra você. Sim. Tô vendo sua expressão facial. Tô vendo a sua mão aberta. Vamos falar, vamos conversar. No áudio, você não tem isso. Imagina se você coloca numa velocidade 2, uma pessoa que já fala rápido. É impossível ouvir na velocidade 2. Sim. Porque ela já é acelerada. E todas as vezes, só pegando um gancho, que eu falo pras pessoas,
Gente, comunicação é coração, não é fígado, pelo amor de Deus. Adorei isso. Não é fígado. Às vezes você fala, tá numa discussão, ou alguém mandou um áudio mal educado, uma mensagem, falou no telefone, sei, né? Qualquer contexto. Ah, mas agora ela vai ouvir. Agora eu acabo com ela. Calma. Respira. Principalmente se for fazer uma ligação ou mandar um áudio. Faz um teste. Manda um áudio, esse áudio que você queria mandar, nesse momento, pra você. Espera uns 10 minutos. Descarrega. E ouve de novo. É isso aí. Normalmente você não tem coragem de mandar aquele áudio. Porque é aquele momento. É o calor do momento. E aí a comunicação não violenta acaba sendo utilizada como técnica. Tudo passa por quê? Pela percepção. Passa pela percepção. De novo, presença, escutativa, empatia. E aí entra a comunicação e o carisma. Só também pra gente encerrar esse pensamento aqui. A definição de carisma, no grego, é favor divino ou dom. E tem, inclusive, significados bíblicos disso. Tá. É você partilhar um dom que você tem. Nesse caso, o dom de iluminar as pessoas. De contribuir com a sua energia. O Edu fala muito de energia e de brilho, de talento, né? Que também tem um livro sobre carisma, que é fantástico. É isso. É você receber algo. E aí a gente parece paradoxal a gente falar que, mas você não tinha falado que não era dom? Não, é um outro tipo de dom. Uhum. Não é o dom aquele que você já nasceu com e pronto, é meu. Não, é como se fosse por isso divino. Se tivesse recebido um presente. Tá. Então, o que é esse presente? É a maneira que eu posso contribuir com o outro. De partilhar mesmo. Então, o que eu posso oferecer? Eu posso oferecer a minha escuta, eu posso oferecer a minha presença, eu posso oferecer a minha solidariedade, seja lá o que for, para eu entrar em conexão com ele. Por isso que o carisma é tão fascinante para você pensar nas relações, assim, é muito legal. E Lilian, conta um pouquinho pra gente, na sua mentoria, como que você traz isso? Qual que é a sua metodologia para poder fazer com que as pessoas virem essa chavinha? Sim. Porque eu acredito... Traga aqui pra gente, o que as pessoas falam quando vão te contratar? Lilian, preciso de ajuda, não tô conseguindo me conectar com as pessoas. O que você mais ouve? E como que você trabalha? Como que é o seu método? Normalmente as pessoas me procuram porque estão com dificuldade de se expressar. Tá. Dificuldade nas suas relações. E aí já tive palestras, por exemplo, que me contrataram porque era um simpósio anual de uma empresa, de uma multinacional. E eles falaram, dá pra passar um pouco em atendimento? Dá pra passar um pouco a questão de cada um só olhar pro seu quadrado? Sabe? Faltava o sentimento de time, de pertencimento, do mesmo contexto. Então, porque era uma multinacional e muitas vezes eles recebiam ligação em inglês. Ou outra língua. Mas não necessariamente todo mundo fala inglês. Ou precisaria falar, porque às vezes a área dele não precisa de outro idioma. Mas e aí? Se ele recebe uma ligação em inglês? Ele desliga? Não, ele tem que saber que tem que passar para o outro setor. Então, cadê o sentimento de equipe? Falar, não posso perder essa ligação, é um cliente importante. Ou senão ele finge que caiu a ligação ali, pronto. Pode ser um resultado que eles perderam por conta de um sentimento não solidário ali da equipe. Então, passa muito por essa questão da conexão. E muitas pessoas também vêm me pedir ajuda para se expressar melhor, para conseguir gravar um vídeo. Tá. Para conseguir fazer um story. Para conseguir falar melhor, porque tem muito disso também. A pessoa que trabalha com comércio, no dia a dia, no tete a tete, vai embora. Converse, fala, não, deixa eu te mostrar isso aqui, tem essa opção, lá, lá, lá. E aí, a empresa tá exigindo que ela faça um videozinho. Que ela apareça ali com uma foto diferente, usando um look. E a pessoa, trava. Então, o que eu faço? Normalmente são 4 encontros. E aí eu parto do princípio que eu preciso entender. Aí a escuta, já começa por aí. Eu preciso entender qual é a dor dela. De onde vem, o que acontece? Por que você quer usar
melhora essa comunicação? Onde está truncado? Qual que é a intenção, né? Porque tudo é intencional também. Tudo é intencional. E aí a gente já percebe um primeiro bloqueio, que é o normal de todo mundo. Porque tem até uma pesquisa britânica que foram 3 mil entrevistados. Foi o Sunday Times que fez, que divulgou. E a grande maioria dessas pessoas responderam a seguinte pergunta: da onde vem o medo de falar em público? Você tem medo de falar em público? E aí elas responderam, a maioria das pessoas respondeu que elas têm mais medo de falar em público do que de ter problema financeiro, do que de ter uma doença séria ou de morrer. É o maior medo, é o né, maior medo da humanidade, é falar em público. É o maior medo. É impressionante isso. E de onde vem? Por que vem? Porque a gente tem medo de julgamento. O julgamento, Ai, mas as pessoas vão olhar que eu tenho o dedo torto. Mas eu sou Piracicabana, vão prestar atenção no meu R puxado. Nossa, mas o meu cabelo... Mulher é terrível. Consigo mesma. E quando ela tá perante outras mulheres, ela tem medo que ela olhe o cor do sapato. Enfim, tem um monte de coisa. Então, passa pelo julgamento. Então, eu trabalho com uma ferramenta que eu idealizei a partir de um método que se chama ECO. Que é o eu, comunicador, ouvinte, orador. É uma sigla. Que eu escolhi o eco por ser exatamente o som joia. Que bate reflete, na superfície, né? E tem o som. Ecoa. Porque a intenção é que a voz dessa pessoa ecoe. Então vamos lá. Eu, comunicador. E o ouvinte orador. Ouvinte orador. Eu, comunicador, ouvinte orador. Exatamente. Essa é a ferramenta que eu utilizo nesse trabalhar do carisma e da comunicação. O primeiro passo, é a gente olhar pra dentro. Juntos. De onde vem, Sâmia? Você teve alguma situação ou algum contexto em que você se sente mais bloqueado pra falar em público? E a gente consegue descobrir juntos ali. O comunicador é o treino. E, de novo, comunicação não é dom. Nem o carisma é dom. Sim. É só treino. O treinar isso. Na hora que você vai gravar um vídeo, você precisa decorar? Não. Decorar é última intenção que a gente tem a decorar. Deixar engessado aquela fala aqui, né? Exato. É para que seja natural, a gente tem que estabelecer. Então, anota em tópicos, faz de uma forma mais tranquila e vamos treinando juntos. Para quê? Porque chama comunicador esse segundo passo. Para que a pessoa internalize que ela é uma comunicadora. Que todos nós somos comunicadores. Porque senão ela já coloca um empecilho de... não, mas eu nunca me comuniquei bem. Deixa lá. Esse negócio de comunicação é pra quem tem dom. Pronto. E Lilian, é bem bacana, porque olha só, gente, olha o poder de tudo isso. A gente tá falando, você empresário, como que é a sua comunicação? Como que você se sente ao falar a respeito do seu produto, do seu serviço, defender, fazer uma negociação perante o seu cliente? Tem gente numa que tem concorrência a maior facilidade, tem gente que tem muita dificuldade. Então tá aí, ó, a Lilian pra poder trabalhar. Pois é. Todo mundo. Estamos aí. Pra destravar e fazer ganhar dinheiro, né, Lilian? Principalmente. E aí a gente entra no terceiro ponto. Que é o ouvinte, orador. Que é o quê? A escuta. É você pedir feedback sincero pra quem te conhece. É você vencer o medo também de se assistir num vídeo, de ouvir um áudio seu. Porque muitas pessoas eu já ouvi. Eu mando áudio. Nunca ouvi meus áudios. Pelo amor de Deus, eu odeio a minha voz. Eu também passei por isso, de ter que me acostumar com a minha voz. E só assim, com a percepção de alguém que de fato te conhece, e quando você se reconhece, você encontra o seu próprio jeito. Você assume e aceita a sua própria forma de se comunicar e poder aflorar o seu carisma. Perceberam, gente? Tudo tem técnica. E a pessoa especialista nisso, para trazer até e deixar aflorar o nosso carisma, quem é? Lilian Geraldini, aqui. Estou aqui para te ajudar. É isso aí. E você faz essa mentoria online também? Online ou precisa também. Ser presencial? Não, como online é que é? também. Online também, porque hoje é simples, tão né? Tão prático. E para você, mas online você vai enxergar da cintura pra cima. Não, a gente tem vídeos hoje que é possível analisar e a gente faz um ajuste ali de postura.
de o que fazer com as mãos, que é uma pergunta muito frequente. O que eu faço com a mão? Quando eu vou falar em público, o que eu faço com a mão? Se tem um microfone, pelo menos uma tá ocupada, mas e a outra, né, que eu faço? Então, é possível fazer online hoje, porque... E eu fujo, Sâmia, principalmente do termo oratória. Tá. Que é fundamental. É fantástico. É necessário. As técnicas são essenciais pro trabalho de lapidação da comunicação. Mas a oratória, pra mim, Lilian, ela é um recorte. Então, eu trabalho com o conceitual de comunicação. Por isso, o carisma. Tá. Porque a gente vai encontrar o jeito Sâmia de se comunicar. Vai encontrar o jeito João, o jeito Maria de se comunicar. E a oratória, muitas vezes, ela deixa um pouco mais engessada. Então, toda vez que você for falar com um microfone ou com uma caneca, você precisa colocar a mão na altura. Ótimo. Essa técnica é muito importante. Mas, às vezes, você vai ficar prestando atenção tanto nesse cotovelo que não pode sair daqui, que a sua mensagem se perde. E mais, a sua originalidade, a sua naturalidade se perde. E aí, a conexão pode também ser prejudicada. Porque, né, aquela trava, a pessoa vira um robô. Então, só sai a voz, mas o corpo tá ali, fixo, né? Não tem movimentação nenhuma. E aí, as palavras, você mesma disse que são só 7%. Então, os outros 93% se perdem no ar, pronto. Pois é. Gente, olha só que maravilha. E fala pra mim, Lilian, se alguém percebe que não tem carisma, fala assim, tô vendo que eu sou a pessoa que não sou carismática, por onde ela começa? Primeiro passo é ter essa percepção, mas buscar fazer ajustes pequenos, que são no dia a dia. Então, tenta conversar mais abertamente com alguém. Isso dá pra treinar em roda de amigo. Né? Experimenta, em roda de amigo. Conversa com uma pessoa que você nunca conheceu, nunca viu. Sabe, eu falei da fila do banco, mas gôndola do supermercado, ponto de ônibus, qualquer lugar. Sabe, tenta estabelecer uma conexão ali. E ver como é que essa pessoa recebe isso. Porque se você faz isso com um sorriso no rosto, a história do bom dia, faz pequenas lapidações no seu dia a dia e vê como é a receptividade do outro. As coisas vão acontecendo naturalmente. E a gente fala que o sorriso é contagiante, né? Você sorri pra alguém, a outra pessoa devolve o sorriso, por mais que esteja com a cara fechada. Mas... É neurônio espelho, né? É a história do bocejo. Lilian, olha só que impressionante. Você fez me lembrar uma situação... Adoro quando o assunto puxa o outro. Eu fui dar uma palestra há 15 dias atrás, 20 dias por aí, numa faculdade. E falar a respeito de vendas, tudo. E uma pergunta que eu fiz pra todo mundo. Stories. Foi. Acho que eu vi, ou feed, alguma publicação. Achei muito legal. E eu fiz uma pergunta pros jovens ali e perguntei quem que gosta de sair, de passear. Menina, eu levei um susto, porque eu acho que um auditório de 100 pessoas, 10 levantaram a mão. Caramba. O restante gosta realmente de ficar dentro de casa, dessa conexão ser através de um aparelho. Só que a gente sabe que a conexão humana, ela precisa disso daqui, do presencial, do tete-a-tete. E eu acredito que é muito provável, eu não sei se tem algum estudo falando a respeito disso. Deve ter. Mas eu acredito Os geracionais, né, principalmente. Sim, mas eu falo assim, eu acredito que no futuro vai se exigir muito de profissionais como você para poder trazer essa força da conexão. Eu preciso me conectar com o outro e eu não sei nem por onde começar. Eu não sei o que falar. Além do bom dia, que você já está dizendo aqui, de qual é a próxima palavra que eu tenho que dizer. É uma loucura isso. Muito. Mas eu acho que é uma super realidade dentro do ambiente que a gente está vivendo cada vez mais, sendo esse aparelhinho aqui. E eu falo para você, eu tenho feito alguns estudos sobre essa comunicação e essa conexão que exige da gente. Você sabe, teve o SXSW há uma semana atrás, 10 dias atrás, que trazendo as tendências, né? E muito se falou. Claro, não tem como fugir, tecnologia, mas a necessidade da convergência com
com o humano, a humanização e a conexão. E isso me trouxe um alerta, e eu já tenho colocado isso para todas as pessoas que fazem treinamentos comigo, tudo, que é a questão de você trabalhar uma comunicação cada vez mais próxima. Então, e por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais céticas, as pessoas estão cada vez mais desconfiadas uma do outro e pedindo agilidade. Então, como que você vê esse futuro daquilo que você tem esbarrado, desses jovens que estão por aí? Você tem uma percepção em relação a tudo isso? Nossa, é uma análise muito profunda e importante que a gente faça. Essa sua leitura dos jovens é, ao mesmo tempo que preocupante, fundamental para que a gente entenda o contexto em que a gente está vivendo. Eu sempre falo também que em terra de IA, o humano é diferencial. Sim. E acredito que cada vez mais será. Eu tenho para mim que em algum momento as nossas skills de ser humano, de conexão, serão cada vez mais exigidas e olhadas com louvor. Olha, esse profissional, ele sabe olhar no olho e minimamente conversar com o outro. Eu acredito de verdade nisso. E o Tejon fala muito isso, o Luiz Tejon, adoro muito o Tejon, que é jornalista também, escritor, enfim. O Tejon fala que a inteligência artificial, ela tem que ser meio e não fim. Sim. Por isso, esse link com os jovens, porque eu tenho sobrinhos, eu tenho um sobrinho de 24, tenho 2 sobrinhas de 17 e um pequenininho de 9. Cada um tem uma percepção das coisas. Gerações diferentes, né? E... O meu sobrinho maior, quando ele tinha 15, a gente tava conversando e tal, ele sempre foi muito tecnológico, muito autodidata, ele aprendeu a falar inglês sozinho, enfim. E aí, não lembro qual era o tema que a gente tava falando. Tia, por que você assiste televisão? Falei, sei lá, Giovanni, porque eu adoro assistir série, filme. Ai, para com isso, tudo que você precisa tá no YouTube. Ele tinha 15 anos, ou seja, há quase 10 anos atrás, a geração dele já tinha essa percepção do YouTube. Recorte. As meninas, elas usam, as minhas sobrinhas de 17, elas usam muito TikTok, elas usam o Instagram, sim, que já mudou de formato para elas. Elas usam um tal de perfil daily. O daily é um diário. Tá. Que elas só deixam as pessoas que elas querem seguir. Então, não é um perfil aberto. E o perfil deles é muito diferente do nosso, que a gente usa pro profissional. O deles tem 4, 5 fotos, só pra identificação ali. E o movimento acontece no tal do daily. Que seriam os stories, vamos dizer assim. Os stories, mas assim, olha, gente, eu tô aqui conversando com a Sâmia. Olha que caneca legal. Nossa, mas tá sujo de batom. Falando em batom, eu comprei um batom ontem, enfim. E aí elas vão conversando. Seria o nosso fotolog lá atrás, mas que a gente tinha uma foto estática. Então, cada rede social tem um link uma com a outra, né? Mas são percepções de mundo completamente diferentes. Só que são esses consumidores que lá na frente vão comprar na loja física da Dona Maria, que ainda vai existir, mas eles vão comprar da mesma forma. A minha mãe, com 74 anos, tem caderneta em algumas lojas de Piracicaba ainda hoje. Paga com carnezinho, porque também tem outras consumidoras como ela. Mas as minhas sobrinhas não vão comprar nessa loja. E com certeza as vendedoras olham e devem achar isso super engraçado, porque não é nada comum. Mas essas vendedoras têm minimamente de 40 pra cima. Tá. Tem uma ou outra jovem, porque ele também precisa atender o outro público que vai. Sim. De repente a mãe vai com uma filha que quer ver uma lingerie, que quer ver uma meia, quer ver uma t-shirt, e aí a outra menina fala a linguagem dela. Por isso, a importância de se mesclar essas linguagens. Sim. Então, a gente tem que olhar para isso de uma forma mais ampla. Nós estamos aqui usando a inteligência artificial. Talvez não como deveríamos. E talvez não como nós poderíamos retirar de frutos dela. Porque a nossa geração é outra. Mas a gente tem que olhar para a inteligência artificial. De que forma que ela pode me servir. Mas não entender que ela vai substituir o mundo. Exato. Eu sou uma ferrenha defensora de voz, por exemplo. Porque a inteligência artificial, e tem ainda muitos movimentos de dubladores,
de locutores. Sim. Eu já perdi trabalhos por inteligência artificial, de voz. E, infelizmente, é isso que acontece no mundo. Só que já tive também clientes voltando comigo e falando: Lilian, me socorre. Sim. Que eu fui fazer um vídeo, eu tentei com a inteligência artificial, mas ele veio em português de Portugal horroroso. E eu preciso fazer uma locução humana. Pois é. E não tem como. A gente tem que usar a nosso favor, né, Sammy? Sim, com certeza. Gente, é uma loucura isso, né? Esse assunto aqui dá pano pra manga pra gente ficar 7 horas episódios. e horas. E se eu falar pra você que a gente já tá chegando ao final? Como assim? A gente nem conversou? Pois é. Quando o papo é bom, a gente sente a vontade. É isso Tem aí. carisma no meio, tá vendo? Tem conexão. Pois é. Lilian, quero agradecer muito a Nossa, sua eu que participação agradeço. aqui. Eu acho que foi enriquecedor para a gente fazer essa reflexão realmente sobre a conexão com as pessoas, o carisma que a gente entrega, entender que carisma não é um rosto simpático, feliz, todo alegre, chegando no ambiente simplesmente. É ter uma energia boa, mas também ter a empatia, saber ouvir, se conectar demais, E usar isso com né? intenção, né? Exatamente. E aí, empresário, aí agora é com você. Como é que tá a sua comunicação? Como é que tá o seu carisma? O que você acha que você pode melhorar? Qual é o primeiro passo a ser dado? E até essa comunicação com os filhos, como melhorar isso dentro da família, já treinar isso, né, Lilian? Com certeza. Então, o treino começa dentro de casa para depois a gente levar para fora. E eu vou falar para você, eu, graças a Deus, aí vai uma crítica, graças a Deus, eu não esbarrei ainda com alguém mandando mensagem para mim, quando se fala oi, tudo bem, a pessoa responde somente um T. Ah, que bom, eu ainda também não. Pois é, mas eu temos confesso uma que geração... Temos. O SS pra sim, sim, eu já recebi. Então, eu já não ia saber, já é uma nova pra mim. Então, quer dizer, Tem eu fui muitas que não dá nem pra acompanhar. Eu falo assim, a gente vai ficando mais experientes e a gente perde as gírias, né? Perde as gírias. E eu fui num show do Fábio Rabin semana passada em Piracicaba, Adoro. em Araras. E aí ele falando da comunicação que ele estava tendo com o sobrinho dele, e ele fez uma colocação, o sobrinho, chave. Oi? Pois é. Então, são as coisas que a gente vai encontrando no meio do caminho que acabam sendo ruídos na comunicação, onde Exatamente. gera um problema gigante e até a interpretação que é dada, que deveria ser completamente errônea, né? Vamos dizer assim. Completamente. Ela pode ser dúbia, né? Pois é. E isso também é importante para as empresas, porque como é que os empresários, os líderes, enfim, trabalham essa questão de adaptação de linguagem geracional dentro da empresa? Porque às vezes você tem no mesmo setor um quase 60 e um menino de Pois 20, 19. Tem que adaptar essa linguagem. Claro que para o ambiente de trabalho, esse menino de 19 tem que ser doutrinado a não usar as gírias que ele usa com os colegas Sim. no dia a dia dele. Mas tem isso, né? Tem muito disso. Tem. Só pra brincar aqui, você falou do chave. Esses dias a gente tava no grupo da família. E aí a minha cunhada, não lembro o que ela foi falar, ela falou assim: ai, gente, desculpa, é que eu tô essa correria me deixou brisada. Eu falei, pelo amor de Deus, tá pegando a comunicação dentro de casa da sua filha. E mandei pra minha sobrinha. É ótimo. Você está influenciando a sua mãe. Não tem como, porque ela vivencia isso, né? Então, algumas a gente aprende, outras não. Pois é. Então, ó, e se você souber algumas gírias aí que estão sendo usadas hoje em dia, Comenta. coloca aqui pra gente, comenta, pra eu poder falar aqui, mostrar pro pessoal. Você, jovenzinho que está nos acompanhando, empresário, contribua jovem, conosco. Isso. Traga essas informações pra gente poder discutir aqui e poder fazer essa integração geracional. Ué, podcast também tem essa função, né? Não. E que venham falar mais sobre isso. Vamos falar mais sobre isso. Quem sabe um tema Não é? a ser abordado aqui, Sâmia. Pois é. Então, Lilian, grande beijo, gratidão. Obrigada, querida. Espero que você volte de Com verdade. certeza. E mal sabe ela dos projetos que eu estou pensando para ela. Olha, eu inserida nos projetos. Pois é, mas vamos ver como é que vai ser. E gratidão, que você volte. Eu tá que bom? agradeço. Eu só desejo mais e mais sucesso
na sua trajetória, não só no podcast, que é um dos seus projetos, né? Mas também na sua trajetória, com os seus treinamentos, com as mentorias, que eu sei que você é uma mulher incrível, de garra, força e que tem muito, muito a contribuir, não só profissionalmente, mas pessoalmente com os empresários, com outras mulheres, enfim. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui. Sucesso. Ai, gratidão pelos elogios. Sucesso para você também. Gente, um grande beijo. Espero que vocês tirem muito proveito desse conteúdo, porque eu estou enxergando muito conteúdo extraordinário dele para fazer a mudança que você precisa para fluir, para crescer. E outra, às vezes você olha e enxerga que esse podcast tá show para você, mas você já faz tudo isso. E o seu colaborador? Ele também faz? Será que ele tem que ouvir isso também? Será que o pessoal de vendas tem lá e precisa se conectar com esse conteúdo para justamente melhorar o seu resultado? Então vamos expandir, vamos levar. A Mel colocou também todos os seus contatos aí para palestras, mentorias, treinamentos, porque é isso, é chegar também e falar assim, galera, time, vamos lá, vamos fazer o jeito certo, vamos trabalhar o jeito certo de se comunicar, interagir, integrar com o time, vamos aflorar esse carisma aí para poder alcançar maiores resultados. Isso aí. Tô à disposição. Até a próxima. Beijos. Tchau.